A gente está falando sobre um momento a gente está falando sobre a mitzvah de consolar os enlutados. E é uma mitzvah pesada da gente falar, mas como eu falei na introdução, a Torá ela quer ser estudada. E quando a gente não estuda, às vezes ela causa situações para que a gente recorra a ela. Então, a prevenção da gente não precisar cumprir essa mitzvah, Hashem, de vida longa a todos, é a gente estudar as leis em relação a isso. Amém? E assim a gente não precisa realizar essa mitzvah na prática. A gente começou a falar sobre esse momento tão difícil, que é quando alguém, Deus nos livre, perde uma pessoa próxima. A gente já falou um pouco a respeito. Todo o judaísmo é baseado no fato que a gente está aqui apenas de passagem. E a gente reconhece, a Torá reconhece a dor, porque nós somos seres humanos também. E a gente deve respeitar essa dor e, ao mesmo tempo, saber e ter a convicção absoluta de que Hashem é eterno, a Torá é eterna, a alma é eterna, e a gente deve continuar fazendo, em prol da alma, as mitzvot que ela agora já não pode mais realizar. Só frase bonita que eu tinha comentado, de que quando alguém vai consolar uma outra pessoa, a frase tradicional é Amakom Menachem Etchem, que Hashem ele possa consolar vocês. Porque vocês, às vezes é só uma pessoa que está lá, infelizmente, nessa situação, porque tem dois que estão se lamentando. A pessoa aqui e o falecido. O falecido também está se lamentando, porque ele vê você sofrendo e muitas vezes ele olha para você e fala, não sofre, está tudo bem, estou tranquilo. Então ele está sofrendo por ver você sofrendo. Mais um detalhe bonito dessa frase, não falei isso da outra vez. Hashem, Deus, ele tem vários nomes diferentes. Parece Hashem, Elohim, Shakai, Tzvaot, vários nomes. E quando a gente vai consolar uma pessoa, a gente usa a palavra Hamakom, que significa o onipresente. Makom em hebraico é lugar. Hamakom significa o lugar, aquele que está em todos os lugares. Por que a gente usa esse nome e não qualquer outro nome de Hashem? Então, uma das explicações muito bonitas é o seguinte, que quando, Deus nos livre, alguém se vai, o vácuo é muito grande. A falta é muito grande, isso que causa sofrimento. E não existem palavras, não existe nada que você possa fazer para conseguir preencher aquele buraco. Não existe. O único que pode te ajudar realmente para te consolar e preencher de alguma maneira aquele lugar é aquele que criou o lugar. É aquele que criou a vida. Aquele que a gente não entende por que ele criou, então a gente não tem como entender porque ele, Deus nos livre, ele tira. Então, Hamakom significa o onipresente, ou seja, eu, com minhas palavras, sou muito limitado. Mas Hashem, aquele que é o dono do lugar, aquele que criou o espaço, ele vai conseguir preencher esse lugar. É trazido na Halachá de que depois do Beit HaMikdash havia um costume, pelo menos, hoje a gente não pratica ele, de deixar um lugar vazio na mesa. Por quê? Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, tanta gente morreu, então a gente lembra deixando esse lugar vazio. Mas esse costume não se perpetuou ao longo das gerações. Depois da Shoah, do Holocausto, então o Joint sugeriu uma ideia de que no Seder de Pesach, cada um deixasse uma cadeira vazia. Mas eles falam em Eliyahu Navi. Não, ele não era pelo Eliyahu Navi, é para lembrar o ente querido. Eliyahu Navi vem beber do vinho. Vem tomar Aquecer, a cadeira do Eliyahu a gente costuma fazer, mas só no Brit, não no Seder. E quando o Rebbe de Lubavitch ouviu falar disso, ele falou o seguinte, tem dois problemas. Primeiro, que Shabbat e Yom Tov a gente não deve fazer coisas relacionadas ao luto. Segundo, ao invés de deixar um lugar vazio, preencha aquele lugar com alguém que não teria aonde ou nem saberia do Seder de Pesach. É assim que a gente lembra daqueles que, infelizmente, não estão. E mais ainda, a gente faz a melhor vingança aos nossos inimigos que quiseram acabar com a gente, mostrar que Am Israel, Chai Vekayam. Então, essa é a maneira judaica. E a nível muito pessoal, quando minha esposa faleceu, então, um dos momentos difíceis é a mesa do Shabat. A esposa faz parte integral, sempre da família, mas nesse momento, então uma das coisas que eu me esforcei para fazer de todo o Shabat é bastante visita em casa.
Primeiro que traz mais alegria, etc. Mas você saber que não tem cadeira vazia. Você tem que preencher essa cadeira de alguma outra maneira, preencher com vida. Essa é a visão da Torá. A Torá reconhece a dor, a Torá tem empatia com a sua dor. Como eu vi uma frase bonita, uma pessoa ele chegou para um rabino, começou a contar os problemas que ele tem. E o rabino falou: olha, solução eu não tenho, mas eu posso chorar com você. E é isso que a gente vai hoje falar a respeito do consolo. Porque o consolo é uma mitzvah difícil de fazer. Primeiro, que não existem palavras que você possa falar nesse momento. Então, a gente falou que quando, a Birkei Avot fala que quando o morto jaz na frente dele, você não pode consolar. É insensível você consolar uma pessoa se o morto está lá ainda a ser enterrado. Como extensão disso, os primeiros 3 dias, a princípio, não deveria se consolar. Está muito fresco, não tem o que falar. Então a gente costuma sim consolar, porque às vezes você não vai ter outra oportunidade, mas entender que esses primeiros 3 dias é ainda mais delicado. E assim, se uma pessoa não conseguiu consolar ao longo dos 7 dias, ele pode e deve fazer isso presencialmente. Se não consegue, pelo menos que faça uma ligação, manda uma mensagem, alguma coisa assim, não aquela mensagem repassada feita pelo chat GPT, manda uma mensagem real, sincera, que vem do teu coração. Se for do chat GPT, pelo menos faz alguns erros de português, pelo menos troca lá para pelo menos fingir que é sua. Mas qual que é a mitzvah? Qual que é a mitzvah? Como você consola? Exatamente. A mitzvah é estar junto. A mitzvah é que você mostrar que você está junto com ele na dor dele. Só isso. Só isso. Só isso. Por que os rabinos, quando estão ali Falam alguma coisa. no enterro, falam palavras de consolo? Ó, então, é uma questão, na verdade, bastante complicada. E nós, rabinos, ficamos às vezes, numa situação bem complicada de saber o que falar, como falar, especialmente porque às vezes parece que está consolando justamente enquanto a pessoa ainda não foi enterrada. Então deve ter cuidados em relação a isso, o que falar e como falar. Em relação ao esped, que é o discurso fúnebre, é uma mitzvah você fazer. Você não está consolando, e sim enaltecendo os pontos positivos da pessoa. Isso você deve fazer, e é algo que traz muito benefício para a alma da pessoa. Porém, sem exagerar. Porque se você fala alguma coisa que a pessoa não é, ele vai ser cobrado por isso. Então, você realmente enaltecer os pontos positivos, isso é uma mitzvah. Em dias mais festivos, não se faz esse discurso. Então, um dia que não se fala Tachanun, um dia de festa, por exemplo, Chol Hamoed, Rosh Chodesh, mais em cima da hora do Shabat, você não pode fazer esse discurso e já vale, Hashem já sabe, não precisa, porque hoje é um dia que a gente não vai forçar, não vai aumentar no luto. Mas, de maneira geral, isso não é um consolo. Pelo contrário, às vezes você está despertando ainda mais dor naquele momento. E o que você deve fazer, se tem lugar para isso? Parte da mitzvah, além de estar junto, é provocar que a pessoa ela possa falar a respeito do falecido. Isso traz bastante conforto para aquela pessoa, se a pessoa está pronta para isso. Por isso tem uma regra que quando você vai na casa de um enlutado, você não deve sequer cumprimentar. Você espera com que o enlutado te cumprimente. Se ele não cumprimentou, esteja lá, ele te viu, não te viu, você fez a tua mitzvah. Você fala aquela frase tradicional, você está simplesmente falando pro forme. Você não está realmente abrindo uma conversa com ele. Se ele abrir uma conversa, aí você pode cumprimentar ele. Essa é a regra. Ou seja, não tem o que falar. Um dos motivos que a gente come a famosa seudá com ovo, ou lentilhas, como consta na Torá, que é a história de Yaakov, que estava comendo lentilhas, e aí veio o irmão e quis... o irmão queria lentilhas, ele trocou pela primogenitura, ele estava comendo lentilhas porque naquele dia Avraham Avinu, o avô dele, tinha falecido. E porque a lentilha é redondo, o ovo ele é redondo, e a ideia é de que tem o ciclo, essa é a famosa explicação, o ciclo da vida, que é redondo, mas a verdade é que o redondo ele não tem nenhuma saliência, um círculo ele não tem nenhuma saliência, não tem nenhum ângulo quadrado, não tem nenhuma pontinha. E a ideia é que o enlutado ele não tem boca para falar, ele está em silêncio. Essa é a origem desse costume, além do ciclo, mas ele não tem boca, ele não tem o que falar, e você também não tem nada o que falar para ele nesse momento que realmente vai mudar a situação. A situação é essa até a Mashiach chegar. Então, essa ideia do redondo, além do ciclo que todo mundo conhece, é essa ideia que o enlutado enlopé, ele não tem boca, essa é a linguagem dos nossos sábios. Mas, desculpa, qual é a relação do não ter boca com a falta de saliência? É redondo.
não tem uma saída. Ele é redondo, ele não tem uma saída. Entendeu? É fechado. É fechado. Isso é só nos 3 primeiros dias. O quê? De não falar? É. Não cumprimentar ele, não consolar, a rigor seria nos primeiros 3 dias. Não conversar, não cumprimentar, isso funciona ao longo dos 7 primeiros dias. Ao longo do Mas luto. é falta de educação, né? Então, boa, não, muito boa pergunta. Não, como Então você eu vou te falar como que funciona isso. A Halakha traz pra gente em Tisha B'Av, no dia de Tisha B'Av, que é um dia que está todo mundo de luto, inclusive se tem alguém que está de luto, ele vem na sinagoga, provavelmente não deveria sair de casa. Você não pode cumprimentar as pessoas. Porém, se alguém te cumprimenta, você não precisa ser rude, mal educado. Então você responde de uma maneira menos efusiva. E a mesma coisa, se tem uma pessoa e você vê que ele está esperando o teu cumprimento, então você pode cumprimentar com a mão, né? Faz assim, ou abaixa a cabeça. Você não vai dar de qualquer jeito, qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade não vai chegar e falar, e aí, como tá, amigão? Né? Então, se você vai cumprimentar, mas que seja de uma maneira não falada, com a cabeça, você abaixa, e aí você espera a pessoa ver como que ela vai reagir, se ela se aproximar, se ela vai te dar um abraço, se ela vai querer cumprimentar, mas você não pode ser o primeiro a cumprimentar, e se for uma questão que a pessoa eventualmente não vai entender, não sabe alahá, etc., então você cumprimenta de uma maneira mais coloquial, mais contida, a palavra é contida. Mas Mais o ponto contida. de vista espiritual, assim, menos coloquial. significa que é só a presença aí já... De o quê? De não cumprimentar, você está dizendo? De deixar... Já basta. Já basta. Com o juízo espiritual da alma, se cumprimentar, pode ser que você esteja forçando algo ou sendo um personagem. Eu não sei em relação à alma, mas acho que é em relação ao vivo, pelo menos. Pode ser que tenha alguma coisa em relação à alma, não sei te dizer. Não sei te dizer. Fala. O seu povo de Shabeab, muitas pessoas têm costume também de Shabeab comer o ovo por causa dessa questão do... Na véspera, sim, exatamente. Exatamente. Comer o ovo na véspera do Shabeab é também o símbolo do luto. Então, voltando aqui à tua pergunta, o que os rabinos falam, etc. Então, a mitzvah do rabino falar, nesse momento, é ele enaltecer as virtudes daquela pessoa. E uma coisa importante se lembrar, se você não tem muita virtude para falar, às vezes não tem, é melhor ficar quieto, e aí você tem algumas coisas que você fala que é para qualquer Yehudi, qualquer pessoa, se ele veio até o mundo, ele tem uma missão, ele teve uma missão, ele veio aqui para esse mundo, a presença de um judeu aqui na terra, por si, já engrandece o nome de Hashem, e você resume, e às vezes pode até ser que seja uma pessoa boa, mas os parentes não gostam dela, infelizmente pode acontecer. E aí você começa a falar como ela era maravilhosa, e aí você está entrando numa situação complicada. Então você fala uma coisa genérica, e dessa forma você faz pelo menos esse discurso dentro das possibilidades. O outro detalhe é que ao longo do Shiva, que também cabe aos rabinos falarem, dar Torá, etc. Então tem uma alahá que a pessoa que está de luto durante o Shiva, ou a gente no Tisha B'Av, a gente não pode estudar a Torá. Torá traz alegria. A Torá alegra o coração do homem. Torá Tashem Temimah Mesamach Adlev. A Torá ela alegra o coração. Então não pode estudar a Torá. Agora, então o cara vai na sinagoga e o rabino vai lá e fala palavras de Torá. Então, eu vi uma vez escrito que o próprio enlutado, por mais diferente que possa parecer, ele não deve prestar muita atenção nessas palavras de Torá. Ele vai escutar, tá lá. Muitas vezes está também para, além do intervalo entre Mincha e Arvit, as pessoas que não são tão próximas querem escutar uma palavra, certo? Porque o luto não se limita necessariamente aos parentes mais próximos. Às vezes é um amigo muito próximo, às vezes uma pessoa, um choque muito grande, está todo mundo comovido. E essas pessoas sim esperam alguma coisa, você deve falar palavras de Torá, que não faltam palavras de Torá para esse momento. E basicamente, a ideia de qualquer palavra de Torá vai ser a alma é eterna e ve'achai ten libo, aquele que está vivo, deve entender isso como um convite para que ele viva mais, que ele leve o legado daquela pessoa e saiba que nossa missão aqui, temos um tempo limitado, então vamos correr para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Esse é o que está por trás de qualquer um desses discursos que estejam baseados, obviamente, na Torá, nesses momentos. E mais um detalhe, que isso é uma coisa que eu já vi bastante, e eu pessoalmente tomo bastante cuidado,
é de que, às vezes, seja um rabino ou qualquer outra pessoa, ele quer fazer o papel de advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. E a gente não tem como justificar no momento da dor do outro. Num outro momento, você pode falar, tem várias histórias e Ashgaha Pratit, que temos uma missão, e temos que falar. Mas a gente tem que saber, ter a sensibilidade de saber se a pessoa está pronta para isso. Porque senão você está fazendo aquilo como que a gente falou, consolar quando o morto jaz na frente dele. Então você tem que tomar muito cuidado e saber o que falar quando falar. Quando você não sabe, melhor calar a boca. Essa sempre é... Sabe que eu tô vendo aqui uma explicação legal, não sei se meu cara, ele fala que tipo, evitar saudações é não puxar o enlutado para a normalidade antes da hora. Boa, boa, boa. Se destaca ter no luto. Tem até uma coisa que as pessoas não prestam atenção, mas a Alahá diz que quando a pessoa, Deus nos livre, perde o pai e a mãe, que esse é o Shiva, esse é o luto mais comprido, que esse é o luto, único luto que é de um ano inteiro, todos os outros parentes próximos é apenas um mês, de que ao longo desse ano todo você não deve perguntar para a pessoa como vai. A gente hoje pergunta porque você nem quer saber como vai, né? Você só fala porque é igual falar bom dia. Você quer saber mesmo como eu tô? Não, senta aí 1 hora para eu escutar. Não, isso aí não. Eu não estava querendo saber, era só cumprimentar. Então, mas a rigor a gente não deve perguntar para a pessoa como vai, porque não vai. Não vai. Então, você não pergunta para ela como vai, você cumprimenta. E assim também é malachá, que você não pode mandar presentes para o enlutado. Então, tanto durante o Shivá, tanto os 30 dias para aqueles que estão, os parentes próximos, e aquele que, lo aleno, perdeu o pai e a mãe, você não deve mandar presente, porque é um cumprimento também. Mesmo que você não está falando como vai, isso é um cumprimento. Não, mas eu estou dando presente para tentar amenizar a dor dele. Não se dá presente. Inclusive, o Mishloach Manot, que é uma mitzvah, a gente dá. A mitzvah é você dar. Não tem mitzvah de receber. Então, você não dá para uma pessoa que está no ano de luto dela. Você pode estar até, de maneira mais genérica, você pode dar para a família. Vamos supor, tem o pai da família, tem a esposa, tem assim, então você dá endereçado à família. Mas dá para o enlutado, você não deve dar. Essa é a halakha. Certo? Agora uma pergunta prática. Um rabino, um raham, foi chamado para fazer o cerimonial do enterro. E ele não sabe nada sobre o falecido. Como ele vai se virar? Não fala nada. Nada. Não fala nada. Não inventa. O sábio é aquele que cala a boca. Está escrito, Siag lechorpashtika. Mas se você não abre a boca, ninguém vai saber que você é tolo. Depois você abrir a boca, então não fala. Fala de Torá. E acontece muitas vezes aqui na sinagoga. Vem uma família, nunca ouvi falar, etc. E eu falo que nós, nesse momento, a gente tem que entender que a nossa vida é limitada e a gente fazer aqui em prol do falecido. Ponto. Não inventa história. Não pode ser político. Não, a ideia não é ser político. Se a família te pediu, eles querem que você fale, às vezes eles então fala, olha, vou te contar rapidamente um pouquinho quem ela é, parará. Você pode pegar um ponto daquele ponto enfatizar aquele ponto, trazer à tona e etc. para fazer a mitzvah. Mas se ninguém te falou, você não conhece, não banca o esperto que normalmente não funciona. O tiro pode ser pela culatra, né? O cara pode falar uma do tiro sair pela culatra. Não, 100%. De bobagem, claro, que a pessoa claro. nunca viu, o pessoal não era. Fala uma coisa, exatamente, não era. Tá falando a pessoa errada. Por aí. A ideia é não distrair do processo espiritual. Boa. A ideia é não distrair, que é o que você falou antes. E a gente não deve distrair, e a pessoa própria também não deve se distrair. Por isso, tem leis que a pessoa, durante o Shivá, não deve trabalhar, não pode trabalhar. Não, mas tudo bem, talvez tem situações onde a pessoa realmente é um empregado, ele não pode faltar e etc. Então, que consulte um rabino para avaliar a situação. Mas qual a ideia? Não, vai sair um pouco, vai se distrair. Não vai se distrair. Agora é o momento de você focar e depois vai chegar o momento onde você não deve focar tanto e seguir a tua vida. Então, é muito organizado de como isso funciona. Eu já ouvi de várias pessoas que não são judeus, digamos assim, assíduos de sinagoga, e eles falaram como esse aspecto, os outros talvez eles não concordem, mas como esse aspecto do judaísmo, como é sábio, né? Quem foi que inventou esse negócio aí, não sei quem foi, mas quem que inventou isso foi muito sábio, porque realmente faz muito bem, etc.
Claro que é sempre um convite, um momento para você mostrar para a pessoa que não é apenas nesse momento que a Torá é sábia, a Torá, a sabedoria infinita de Hashem, mas até e eu ouvi inclusive de comentários que judeus contam que quando eles passam por isso, os goim, que são colegas de trabalho, falam, uau, que bonito, né? Minha mãe faleceu e eu não sabia o que fazer. O que a pessoa faz? A pessoa está... Aqui não, a Torá fala, você tem o que fazer, tem o Kaddish para fazer, tem que acender a vela, tem que colocar a Matseivá, tem muita coisa para você fazer. Isso, por si, né, em termos até psicológicos, isso ajuda a pessoa, porque é uma situação que acontece muito com a gente, rabinos, né? Mas faleceu, rabino, o que eu faço? Agora só pode ligar para a Hevra Kaddish, não tem nada a fazer. Mas a pessoa, para a pessoa é muito difícil, para o ser humano, né, ter uma falta de alguém fisicamente. E a gente fica naquela, o que eu faço? A gente entra num certo desespero, é normal, eu entendo. O que você deve fazer, primeiro chama o Hevra Kaddish. Segundo, vamos tentar preencher aquele lugar de forma proativa. É isso que a gente deve fazer. Posso fazer uma pergunta, Rabino? Sim, já fez. Tem algumas pessoas que quando perdem os entes queridos, gostam de ficar indo muito no cemitério. Boa. Não é muito bom também. Não é bom, não é bom. Existem regras de quando visitar o cemitério. Primeiro, que os dias festivos não se deve visitar. Sim. Existem costumes diferentes, são costumes, não é lei, de quanto você deve ou não deve visitar o cemitério. Então, tem, por exemplo, tem alguns que vão no final do Shiva, no dia que terminou o Shiva. Os que vão no Shloshim, Matseive. Sim, é adequado para a pessoa ir no dia do Yortzeit. Se a pessoa começa a visitar muito, então a pessoa está precisando, às vezes, de uma ajuda espiritual ou psicológica, e ambos andam juntos. Temos aqui... Que deve visitar. Não, você deve visitar, sim, é uma mitzvah visitar. É uma mitzvah você visitar. Mas se a pessoa está indo muito, quer dizer que a pessoa está, de alguma maneira, tentando, está sofrendo, preencher. E aí, você deve preencher não indo lá, porque você está batendo na porta, incomodando todo dia. Você deve ir de vez em quando, né? Ele quer ser lembrado. Mas você bater na porta todo dia, você está, eventualmente, atrapalhando o processo que deve acontecer e é natural de acontecer. Não, mas isso, inclusive, com relação que a alma ela vai se levando, da criança de mundo, Sim. que a alma vai se levando. Então, você ficar indo lá... Você está, entre aspas, segurando. Por quê? Porque, como a gente falou outra vez, o que ele está sentindo nessa hora, ele quer justamente que você faça por ele coisas que ele não pode mais fazer. Mitzvot ele não tem mais como fazer. E você pode fazer. Depois de um ano, já se elevou. Por que precisa ser naquele lugar a presença e não pode ser em uma vela, em algum lugar? Boa. Então, aqui é uma coisa muito interessante, que a Torá ela dá bastante ênfase para o cuidado com o corpo. E o lugar onde o corpo está enterrado. E a pergunta é por quê? Se a gente está falando que a alma é eterna e a alma não está em qualquer lugar, por que eu vou naquele lugar especificamente rezar? Então, primeiro que a gente aprende isso do Kalev Ben Yefuneh. Ele era um dos espiões que entrou na terra de Israel, eram 12. Yoshua, Moshe rezou por ele, e Kalev ele foi rezar no túmulo dos patriarcas. Ele não rezou de onde ele estava, ele foi até aquele local, porque lá é o local mais sagrado. Ah, mas o que importa é a alma, não é o corpo. Mais ou menos. Por quê? Os dois, o corpo ele foi um lugar que abrigou a alma por aquele determinado tempo. E ele adquire uma santidade muito grande, e aquele lugar onde ele está enterrado é um lugar extremamente sagrado, sim, mas mais do que sagrado, sagrado no sentido de kadosh em hebraico, você tem que se afastar, no sentido que você tem que respeitar os cuidados que tem que se ter com o corpo. Não vou entrar aqui nessas halachot, mas o cuidado máximo que você deve ter com o corpo, você não pode aproveitar do corpo de forma nenhuma, a mitzvah de você enterrar, do pó vieste ao pó voltarás, e aquele lugar aonde mesmo que é o corpo, a Triat HaMeitim, a ressurreição dos mortos, vai ser de lá, do lugar aonde ele foi enterrado. E existe um osso chamado, talvez uma célula, que chama luz, que fica em algum lugar lá perto da nuca, e esse osso, ele não se quebra, não se destrói, não se decompõe, e quando o Mashiach vier, ele vai reconstruir, Hashem vai reconstruir o corpo a partir daquele Etzem Luz, que é chamado osso luz. A gente não sabe exatamente o que é. O de Yosef, que estava na Arone, que fez o de Yosef e de Tzadikim, eles foram sempre preservados. Tzadikim não se decompõe. Tem várias histórias relatos em relação a isso. Porque o corpo dele era totalmente sagrado, ele não se decompõe. A maioria das pessoas isso não acontece, mas saber que aquele lugar, sim, é um lugar aonde, da mesma maneira que você vai numa sinagoga, é um lugar físico, mas aquele lugar é um lugar que já está mais, abrigou muita reza, ele é um lugar que te direciona e te inspira mais. O lugar do falecido é um lugar que te inspira mais para você se conectar com Hashem. Fala. Esse osso
que o senhor falou, né, que vai se reconstituir também, seria mais ou menos onde está o nó do tefilim, não é, Rabi? Que a gente coloca... Pode ser que pode ser que seja. Você já ouviu falar especificamente ou você está... Já ouviu falar? Então, tá bom. Então, Arthur está corroborando que é onde fica o nó do tefilim. Eu sei que é algum lugar lá na nuca. Pode ser que é onde fica o nó do... Mas é alguma coisa muito pequena, que a gente não tem como identificar. Pode ser que tenha. Não sei. Mas é como se o osso ainda guardasse uma centelha da alma ali. Isso. Por isso que ele não se decompõe. Isso, mas é algo físico, que está lá e ele é preservado. Também não queima. Não queima nada, não se decompõe, nada se decompõe. E por que Nada destrói ele. no judaísmo não se aceita tatuagem, essas coisas? Não. Porque assim, tudo bem, do jeito que você veio, você volta. Mas Aí são explicações, não sei se são mitos. A Torá fala que você não pode tatuar e está acabado. E a Torá fala que isso não é uma prática idólatra, mesmo que talvez hoje não seja uma prática idólatra, a Torá proíbe você se tatuar. Não é por você querer devolver o corpo igual, não tem nada a ver. Tanto é que uma pessoa que já é tatuada, ele não sabia, ele fez, ele não tem uma mitzvah de fazer algum tipo de procedimento, laser, etc., para remover. Não tem. Uma vez que já fez, está lá, ele não precisa remover. Nem pode. Por que não pode? Tatuagem? Não remove. tem métodos. Você diz de maneira médica? Eles tiram. Não, tem jeito que tira. Eles a laser que eles Tem gente que tira. Arranca a pele. Só se arranca a pele. Bom, não, então não. Então, O médico também não recomenda. Não sei. A alma está no cemitério até o final. Boa. Onde é que está? Aonde que está a alma? o galera. Boa. Então, quando você vai no cemitério, está lá ou não está lá? Essa é a pergunta. Existe uma presença maior no corpo que abrigou a alma. Exatamente. Então, existe uma presença lá naquele lugar. Existe uma presença maior da alma naquele local. A alma não se limita ao corpo, justamente isso que acontece quando ela falece, mas da mesma maneira, curiosamente, quando a alma vem para o mundo, ela passa por um processo que demora 9 meses para a alma se encorpar, materializar e sair uma criança. O processo contrário também é verdadeiro. E por isso, espiritualmente falando, os dias da contagem, do luto, 3 dias, ou 7 dias, ou 30 dias, ou yurtzeit, assim por diante, eles estão justamente fazendo esse processo inverso. Mas existe algo que está sempre lá presente e por isso, então, o cuidado que você tem que ter com o local onde a pessoa foi enterrada, tem várias leis que o Hebra Kadisha deve observar em relação àquele lugar, você ir lá naquele lugar visitar algum ente querido, tem lá uma presença maior. E por algum motivo, pela natureza, o osso não se decompõe por nada. Sim, mas acho que coisa tem lá. Ou seja, sempre vai ter lá alguma coisa. A gente vê muito claro quanto Israel está fazendo para trazer de volta um corpo. Quem pensaria nisso? Quem pensaria nisso? Ainda estão lutando lá pelo Eli Cohen, né? Então, como realmente para nós é algo, o corpo que seja, o que tem lá? O que sobrou depois de 40 anos? Que seja esse Etzem Luz, mas a gente dá esse valor máximo. O corpo é a vida, né? Sim, mas o corpo, no momento que a vida já terminou, muitos já descartam. Não, a Torá dá uma importância muito grande. Nessa questão do vinho, porque na Torá não está específico exatamente como que coloca, todas as coisas a gente coloca, Sim. Do braço e da cabeça, Sim. a gente não está falando. Será que talvez os sábios não desenvolveram essa forma específica do nó atrás, tudo em relacionado a isso? A pergunta é boa, mas a maneira que os sábios destrincham as leis, as mitzvot práticas da Torá, não é por aí. Todas as mitzvot práticas da Torá começam com o fato que eles receberam por tradição. Então, Moshe Rabbeinu colocava tefilim. É assim que ele colocava. Ele passou várias leis para o povo judeu. Em relação ao tefilim, especificamente, eram leis. São 10 leis em relação ao tefilim, que são leis absolutas, indiscutíveis, que o Talmud fala. Essas a gente não discute. Sequer que Moshe Rabbeinu que passou. Das outras mitzvot, muitas delas, Moshe Rabbeinu passou as regras gerais, as fórmulas matemáticas. E de lá, com essas fórmulas restritas e absolutas, se desenvolve detalhes da mitzvah que a gente não saberia. Então, o tefilim, especificamente, as leis do tefilim, várias das leis do tefilim foram passadas, demonstradas por Moshe Rabbeinu, por exemplo, que o tefilim é preto, que de um lado tem que ter o shin de uma perna, de 3 pernas, e outro o shin de 4 pernas. Então, o tefilim todo é assim que aí está acabado. Assim que aí está acabado. A sequência de como aparece as Boa pergunta. Porque se é daquele jeito. Boa pergunta. Essa é uma das melhores perguntas, difícil de se entender, porém,
Porém, existe que eu sempre digo, tem a fórmula matemática, que você pode usar ela de formas diferentes, mas existe uma fórmula, não é simplesmente eu chego, eu acho que aqui corresponde com YZ, então vou colocar o tefilin aqui. Não tem achismo nenhum. É uma fórmula perfeita matemática, e quem estuda o Talmud vê como essa dinâmica funciona. Você pode passar uma vida inteira estudando para entender como que da Torá escrita você passa para o judaísmo prático. Vamos concluir. Tem gente que coloca 2 no como se Eu coloco 2. Não. Boa. Não é. A pergunta é boa, mas vamos deixar para uma próxima. Bom dia. Não, eles colocam 2, com a ordem diferente das rezas. Só para garantir que alguma das rezas. Se um deles não quer